Aumento dos valores dos aluguéis, professor. Tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Pois é, mais um aumento. Começo de ano a gente já está falando de aumento, é dureza, a economia é dureza. É verdade. Agora, professor, me explique. Esses dados, a gente tem um comparativo agora de 2022 em relação a 2021. 2023 está só começando. Isso. Mas no ano passado já teve esse aumento. Como é que isso justifica? Foi a questão da pandemia, que muitos proprietários não reajustaram ali em 2020, 2021 e reajustaram em 2022 o dobro, foi isso? Teve isso também, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que terra nas cidades a gente não estica, nem produz terra para ofertar mais espaço para as pessoas habitarem, né? E a gente teve isso no Brasil todo, principalmente em algumas capitais, em que na pandemia houve uma mudança na forma de viver, né? Na forma de morar e tal. Então as pessoas procuraram outros espaços e isso mudou a forma de precificar os aluguéis. Em Maceió, tivemos aí uma alta, a gente ainda está tendo uma alta de aluguel, muito em virtude da questão do Pinheiro, né? Que houve a gente fechou um bairro, pelo menos 10% da cidade você fechou ali. Muitas famílias tiveram que buscar em outros lugares. E isso aumentou o preço dos imóveis, não só para compra, mas também para aluguel, né? Exatamente, né? E teve uma pressão meio que, quer dizer, você já tinha um aumento natural dos aluguéis e ainda uma pressão artificial. E essa pressão artificial veio para a parte baixa da cidade e na parte da serraria por ali. Então isso gerou um desequilíbrio nos preços, tanto dos imóveis como dos aluguéis. A gente espera que com o aumento da oferta, muitos projetos estão sendo feitos aí, inaugurados, a gente tenha uma acomodação de novo desses preços. Vamos às perguntas? A gente tem 3 perguntas, inclusive em vídeo, né, produção? Vamos lá. Quando tem um aumento de aluguel, eu posso negociar diretamente com o proprietário ou já tem um valor fixo? O aumento já dona Kelly, já é direto, ou seja, o aumento em média foi 15%, 16% agora ano passado. Eu vou reajustar 16%. É assim ou não? Não, porque estamos em livre mercado. Sim. Né? Se você for um bom pagador, né, cuidar do imóvel do locatário... Isso leva em conta, né? Lógico, bastante, né? Então, óbvio que o locatário vai se sentir sensibilizado em negociar os valores. Obviamente que a maioria dos aluguéis, eles são reajustados pelo índice chamado IGPM, que é Índice Geral de Preços ao Mercado. Ao mercado agora. O IGPM, ele é da Fundação Getúlio Vargas e ele dá geralmente um pouco mais alto que outro índice de inflação, que é o oficial do governo, chamado IPCA. Índice de preços, esse sim, ao consumidor no atacado, que é o pior, que pega pelo preço do atacado. Está havendo aí no amplo, né? Índice de preço ao consumidor amplo, né? Que pega vários setores. Está havendo uma reconvenção para tentar ficar no índice ali entre o IGPM e o IPCA, nem tão baixo como o IPCA, nem tão alto como o IGPM. E aí qual seria a média para ser aplicada esse ano? Olha, eu vou pegar pelo IGPM, nos últimos 12 meses caiu bastante. 2021 deu 16% e 2020, nos últimos 12 meses, então de 2022 até agora, janeiro mais ou menos, deu 6%, pouco mais que a inflação do ano de 2022. Entendi. Né, do IGPM, que seria o mais alto. Então seria algo no meio aí. Mas isso não é certo. 7% seria aceitável, vamos dizer assim. Hoje. Os valores de Sim, hoje. Os valores de hoje. Mas isso não é certo. Entendi. Vai depender do inquilino e do proprietário. Do proprietário e do local do imóvel. Sim, também tem isso. A localização em área nobre, obviamente. Aí, de repente, por exemplo, vamos dizer, eu morava num bairro que era tranquilo e tal, de repente inaugurou um shopping. Pronto. Já mudou Com o valor certeza, daquele 20%, imóvel. 30% mais caro o aluguel ali. Entendeu? Quer dizer, se algo chama a atenção para o bairro e valoriza também o imóvel. Shopping, uma via nova, tudo isso que a gente chama em economia de externalidades, né? Então essas externalidades... Valorizou o imóvel. Valoriza. E isso repercute. A conta que você faz hoje, em termos de 0,5% a 0,8% do valor do imóvel é o valor do aluguel. É porque é mais ou menos isso que as aplicações financeiras vão render para o locatário se ele pegasse aquele dinheiro e botasse no banco para investir em uma aplicação. Entendi.
né? Se não render isso, aí o locador vai sempre estar tentando Ajustar. ajustar. Vamos a mais uma pergunta, vamos ver. Com esse aumento do aluguel, vale a pena financiar uma casa própria? E aí, tem que botar na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Acredito que até agora não estava valendo muito não, até porque os valores de financiamento não estavam muito convidativos, né? Mas acredito que agora, nesse novo governo, a gente tenha até... Essa semana está sendo relançado Minha Casa Minha Vida, e aí uma Vai deixar de ser verde e amarelo. Outro termo, né? Voltou o que era antes. Exato. Aí uma repactuação de taxa de juros, alguns valores, pelo menos para a classe mais baixa, vai ter um juro subsidiado e tal. E aí, às vezes, dado algumas condições, vale a pena, sim, financiar. Né? E aí tem que ver caso a caso. Porque tem muita gente que pensa assim, é melhor pagar na prestação, porque o imóvel é meu, do que pagar o aluguel, que todo mês vai ter um aluguel para pagar, na verdade. Né? Então, mas depende da família, Exato. Depende da condição, Exato. Porque às vezes você paga o aluguel, mas você está morando num bairro melhor. De repente Exato. você vai comprar a casa, mas não vai dar para morar tão perto do trabalho, vai ser mais distante. Então, tem que levar essas coisas em consideração. Exato. Tem o próprio custo da moradia, né? Da manutenção da moradia, né? Tudo isso tem que ser levado em conta e colocado na ponta do Na lápis. ponta do lápis. Tudo tem que ir para a ponta do lápis. Vamos ver mais um? Ô Chico, como é definido o aumento do aluguel dessas casas? Aí, como é definido? A gente já explicou, Pois mas vamos relembrar. isso. O proprietário ele vai ter uma expectativa de valorização do imóvel, né? Ele vai querer sempre valorizar mais, né? E uma rentabilidade sobre aquele investimento que o locatário, que o proprietário do imóvel, está fazendo. Então, o valor é sempre entre 0,5% a 0,8%. Antigamente era 1% fechado. Hoje não dá mais, porque a base de Porque aumentar o comparação... valor dos imóveis também aumentou muito. Exato, exato. Hoje não dá para receber 1% fechado do valor do imóvel, mas entre 0,5% a 0,8%. É bom também ter uma ideia, uma média de quanto mais ou menos se cobra na região do bairro. Porque assim, não adianta, eu quero cobrar R$2.000 pelo aluguel da minha casa, mas as casas próximas estão cobrando 1.500, como é que você vai cobrar 2.000? Você vai ficar muito tempo fechado. O proprietário vai saber, dinheiro. exatamente, o proprietário vai saber, né, quem aluga, e hoje em Maceió a gente está tendo uma profissionalização grande nesse setor, e as pessoas que alugam, eles estão começando a ter essa noção de olhar a oferta do bairro, da região, os valores que cabe no bolso do consumidor, quer dizer, o lado da demanda, para poder chegar a um preço razoável. Agora, em relação aos aumentos, é isso. Vai depender, não dá para esticar terra, não dá para esticar, vai depender da demanda, né? E negociar, né? Porque como você bem falou, se o inquilino é um bom pagador, não atrasa, cuida do imóvel, às vezes o proprietário até quer aumentar um pouco mais, mas de repente aumenta, vai ficar meses lá o imóvel parado, você não vai ter mais o que você recebia. De certa forma, é um rendimento e muita gente conta com o valor, né, que recebe dos aluguéis. Além né? do que, um imóvel parado para o proprietário é ruim porque ele se deprecia também. É verdade, é verdade. Então, a pessoa ocupando o imóvel, cuidando do imóvel, Tá valorizando valoriza o bem imóvel e isso pode ser negociado na hora de renovar o aluguel. Sempre conversar, né? Exatamente. Conversar que é colocar na ponta do lápis. Agora, na verdade, é na ponta dos dedos, né? Bota na calculadora. Calculadora na mão. Professor, um abraço. Qual é o Instagram para a gente acessar? Chico Rosário Underline. Rosário Underline. Exatamente. Lá tem Esse dicas aqui, também. Agora aprendi. O Wilson falou, Olha aí, agora aprendi. você apontou certinho. E aí lá tem dicas também para facilitar um pouquinho, que às vezes a economia, né, o economês é complicado. É complicado, é muita coisa. É muito, a gente já muito começa informação. falando de aumento, nas Semana que vem vamos trazer um tema melhor? Um abraço, professor. Obrigado. Tchau, Francisco tchau. Rosário explica pra gente aqui no nosso Fique Alerta. Semana que vem ele estará de volta também. Você quer dar alguma sugestão de tema também para que ele possa explicar? Manda para o nosso Pajuzap também a sua sugestão, tá bom? 3512-0931, esse é o nosso Pajuzap.